A sonda espacial Voyager 1 está viajando pelo espaço interestelar há 47 anos. Para ilustrar, poderíamos dizer que durante esse tempo, ela deixou crescer uma longa barba branca. É como se fosse uma senhora idosa para a qual brincadeiras não combinariam muito bem. No entanto, essa sonda começou a enviar sinais que têm deixado os astrônomos empolgados. Olá, pessoal! Será que algo assustador aconteceu no espaço? Ou será que a sonda, após uma longa jornada pelo céu, está apenas brincando por não conseguir mais cumprir adequadamente sua função? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos analisar esse tema em detalhes. Então, hora de começar o nosso conteúdo. Atravessando a Muralha de Fogo. Para entender melhor essa história, vamos traçar brevemente a trajetória da Voyager 1. Mas antes, vamos fazer uma pausa e olhar ao nosso redor. Que tipos de aparelhos fabricados nos anos 1970 ainda restam em sua casa? Uma Polaroid, talvez? Provavelmente ela ainda tira fotos excelentes. Os mais velhos diriam que antigamente tudo tinha mais qualidade, diferente de hoje. E até existem alguns que continuam produzindo resultados há quase meio século. A Voyager 1 e sua sonda irmã, a Voyager 2, estão viajando pelo espaço desde 1977 e inclusive ultrapassaram os limites do sistema solar. Ambas resistiram à intensa radiação, às baixas temperaturas e ao espaço, repleto de poeira afiada como agulhas. Por mais incrível que pareça, isso se deve à excelente capacidade de defesa de ambas as Voyagers. O corpo e os equipamentos são cobertos por várias camadas de materiais de isolamento térmico e proteção contra calor, além de capas plásticas. No entanto, com os dispositivos eletrônicos das sondas, a história é diferente. Quando foram lançadas no espaço, as Voyagers funcionaram perfeitamente, dirigindo-se a Júpiter, Saturno, Netuno e Urano. Lá, as sondas coletaram dados dos planetas e tiraram inúmeras fotos valiosas. A mais famosa delas é a Pálido Ponto Azul, Pale Blue Dot, tirada pela Voyager 1. Nesta foto, a Terra foi fotografada a uma distância recorde de aproximadamente 6 bilhões de quilômetros. É de uma beleza surpreendente, mas também mostra como somos uma esfera tão pequena e frágil. Após sobrevoar os planetas, ambas as sondas desligaram as câmeras e alguns dispositivos para economizar energia. Entretanto, os transmissores restantes continuaram com as investigações, enviando resultados à Terra. Sem eventos extraordinários, as sondas chegaram à fronteira do Sistema Solar, alcançando o limite da heliosfera, repleta de ventos solares. Chamamos de heliosfera o espaço ao redor do Sol, onde os ventos solares sopram em velocidades superiores à do som. Após atravessar esse espaço, as sondas entraram na heliopausa, região onde a pressão dos ventos solares se equilibra com o plasma interestelar. E nesse espaço misterioso, houve uma descoberta surpreendente. Os pesquisadores acreditavam que o campo magnético da galáxia próxima à heliopausa estava inclinado em relação ao campo magnético solar, mas as Voyagers não observaram mudanças na direção do campo magnético da heliopausa. Em vez disso, descobriu-se que a densidade das partículas nessa região é 10 vezes maior que a dos ventos solares. Além disso, o que havia ali era literalmente uma região infernal. Na fronteira entre a heliosfera e a heliopausa, o fluxo de partículas colide em velocidades extraordinárias, aquecendo-as a ponto de criar uma assustadora muralha de fogo. A rigor, os cientistas não sabem com certeza se há realmente chama se elevando nessa região. No entanto, como o plasma na borda externa da heliopausa é aquecido entre 30.000 e 50.000 Kelvin, parece que as chamas realmente existem. Parece impossível superar um obstáculo tão assustador como esse. Mas para as Voyagers, foi possível. O plasma incandescente era muito mais fino que as camadas da atmosfera terrestre, e não houve tempo suficiente para aquecer as sondas até temperaturas perigosas que pudessem destruí-las. Os cientistas suspiraram aliviados e relaxaram sua tensão. Contudo, essa conclusão foi precipitada. Sons de asas e chuva.
De repente, a Voyager 1 começou a enviar sinais estranhos continuamente para a Terra. À primeira vista, não parecia nada especial. Na verdade, o som era bastante agradável, como um ruído intermediário entre um leve zumbido semelhante ao bater de asas e o som suave de chuva. No entanto, os astrônomos confessam que esse som os deixou aterrorizados. Afinal, a sonda estava se movendo através do espaço, onde praticamente não há nada. De onde poderiam vir abelhas ou chuva, afinal? Será que a sonda havia caído em um mundo alienígena ou entrado em alguma outra dimensão? Deixando de lado as teorias mais extravagantes, os cientistas começaram a investigar a verdadeira causa dos sinais enviados pela Voyager 1. A razão era simples. De acordo com a investigação de astrofísicos da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, o que estava sendo registrado era o ruído contínuo emitido pelo plasma interestelar. Existe um imenso oceano de plasma no espaço. Como os instrumentos da Voyager 1 foram projetados para coletar informações sobre ondas de plasma, campos magnéticos e partículas, esses eram exatamente os sons que ela captava. Os cientistas frequentemente comparam o som dessa matéria interestelar ao som de uma chuva suave. No caso de uma erupção solar, o som se assemelha a um trovão durante uma tempestade forte, mas depois volta a soar como uma garoa. Não era nada assustador, não é? Porém, só podemos dizer que não é assustador quando entendemos a origem de sons inesperados em lugares onde se presumia que não pudesse haver som algum. Agora, os sinais incomuns emitidos pela Voyager 1 estão ajudando os cientistas a compreender o processo de interação entre a matéria interestelar e o vento solar, proporcionando novos conhecimentos sobre como a bolha protetora da heliosfera se forma e se modifica sob a influência do espaço interestelar. Rebelião da Voyager 1? No entanto, logo nem tudo continuou ocorrendo conforme o planejado. O laboratório de propulsão a jato da NASA, responsável pelo controle da sonda, informou que a Voyager 1 começou a enviar dados estranhos para a Terra. Este problema começou a ocorrer em novembro de 2023. Nas telas dos computadores dos cientistas surgiram códigos binários indecifráveis e incompreensíveis. Inicialmente, os especialistas consideraram isso apenas uma falha técnica. Situações semelhantes já haviam ocorrido com essa antiga sonda. Por exemplo, em abril de 1978, o receptor de rádio principal da Voyager 1 falhou, e desde então o equipamento reserva está em operação. Além disso, em 2022, o sistema de telemetria da Voyager 1 começou a enviar informações inadequadas para a Terra. Sua função original é converter informações em sinais apropriados para a transmissão através dos canais de comunicação. Por que os sinais enviados pela Voyager 1 ficaram distorcidos? Quando os especialistas realizaram uma inspeção remota, descobriram que as informações estavam sendo enviadas por um computador que havia parado de funcionar há anos. Como resultado, os dados também estavam corrompidos. Então, a Voyager 1 recebeu comandos para alternar para um computador de backup que funcionava normalmente. Embora tenha se recuperado depois disso, a razão pela qual a sonda começou subitamente a enviar sinais do computador defeituoso ainda permanece desconhecida. No entanto, a situação com os códigos incompreensíveis era mais complexa do que se imaginava. As inspeções revelaram que os equipamentos estavam funcionando normalmente. Os sinais emitidos pela antena também estavam na direção correta. Durante esse problema, os dispositivos de segurança para falhas instalados na Voyager 1 não foram ativados e a sonda sequer entrou em modo de segurança. Por mais que os especialistas se esforçassem, a causa da falha não pôde ser determinada. Após as tentativas fracassadas de localizar o defeito, surgiu uma séria preocupação na comunidade científica. Será que os sinais estranhos poderiam indicar que algum evento anormal estava acontecendo no espaço? Haveria algum risco de catástrofe para o nosso mundo? Os pesquisadores monitoraram constantemente o espaço ao redor da Voyager 1 em busca de anomalias. Paralelamente, inspecionaram repetidas vezes as condições da sonda. Esse esforço deu resultados, e os especialistas na NASA obtiveram sucesso.
Eles enviaram sinais especiais à sonda para compreender os valores do subsistema de dados de voo dos computadores de bordo. Esse sistema permite que o computador da sonda empacote todas as informações e as envie para a Terra. Em março de 2024, quando receberam um sinal de retorno, todo o mistério foi esclarecido. Como se suspeitava, a estrutura da antiga sonda estava realmente danificada. A equipe do Laboratório de Propulsão a Jato descobriu que havia um pequeno chip danificado dentro da Voyager 1. No entanto, os cientistas não conseguiram determinar a causa exata do dano. Partículas energéticas do espaço podem ter atingido o computador da Voyager 1, ou talvez o chip tenha simplesmente se deteriorado após anos de uso. Contudo, conseguiram desenvolver um algoritmo para corrigir imediatamente o código e eliminar o problema. Em abril de 2024, a Voyager 1 começou a enviar para a Terra informações apropriadas sobre o estado de seus sistemas de engenharia. Os pesquisadores afirmam que o próximo passo será receber dados científicos do equipamento. Entretanto, isso também não deve durar muito. As Voyagers estão se movendo para regiões cada vez mais distantes do espaço e, em breve, perderemos completamente a comunicação com elas. Mesmo assim, as sondas continuarão sua surpreendente jornada pelo espaço interestelar praticamente vazio. Ninguém sabe por quanto tempo as sondas continuarão funcionando. O que está claro é que os famosos discos de ouro a bordo de ambas as sondas são os elementos que provavelmente mais tempo resistirão. É um fato conhecido que essas cartas carregam informações valiosas sobre a Terra para possíveis contatos futuros com alienígenas, e por isso sua proteção é rigorosa. Sob o revestimento de ouro há uma cobertura de alumínio, e sob esta há uma base de cobre. Uma pequena parte do estojo que contém os discos contém urânio 238. Isso foi feito para que civilizações que possam descobrir esses discos no futuro possam determinar sua idade usando análise radioativa. Você acha provável que alguém um dia poderá ouvir esses discos? Se você gostou desse conteúdo de hoje, por favor, deixe o seu like e compartilhe em suas redes sociais. E obrigado por assistir até o final. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.